O tema hoje é o nome do produto salva a sua loja. Né? Parece que é um exagero, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Pode ter certeza que é uma realidade. Né? É impressionante Até porque, né? Até porque quando a gente para pensar, uma loja, o investimento numa loja, você tem basicamente três áreas. Né? Você tem o ponto comercial, você tem as instalações e você tem estoque. Então quando você olha para uma loja, 70% do investimento de uma loja, mais ou menos assim, em média geral, é estoque. Então é impressionante o impacto no total, nos montantes do investimento em estoque. Por isso que é estratégico uma boa gestão de estoques. E a gente começa pela própria gestão de categorias, que é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos trabalhar hoje com gestão de categorias. O que é a estrutura mercadológica de produtos, não é? Como é que a gente pode categorizar, organizar essa estrutura, não é? Para que a gente analise. Uma coisa que é muito comum, muito lojista me pergunta: Hermelino, qual é a quantidade de marcas que eu devo ter na minha loja? Qual é a quantidade de variedade de modelos? Qual é a cobertura ideal? Né? O que você me recomenda para que eu consiga rentabilizar a minha operação, melhorar o lucro? Porque é sempre um desafio. Né? O estoque é um investimento. A gente deveria ter, em tese, a maior amplitude possível. Para quê? Para que eu tenha vários modelos, para que eu tenha muita variedade para oferecer para o meu cliente. Né? Quando entrar na loja, se surpreender, puxa vida, né? Você tem aqui uma variedade muito legal de produtos, etc. e tal. Por outro lado, eu preciso rentabilizar minha operação. E se você incha a cobertura, se você amplia demais a quantidade de marcas, modelos, né, de categorias de produtos dentro da sua loja, de departamentos, etc. e tal, o que vai acontecer? Você vai comprometer o seu giro. Né? E a rentabilidade da operação, ela depende diretamente de giro. Então, percebe que não é fácil você gerenciar toda a sua estrutura e definir exatamente como definir o mix ideal, a quantidade ideal. Né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa live hoje eu vou focar exatamente, né, como fazer uma gestão de categorias e estoque, começando pela própria estruturação. Então, é um tema fortíssimo. Eu tenho certeza que eu vou falar sobre um indicador que... Aliás, deixa eu perguntar para vocês aqui. Quem conhece um indicador chamado GMROI? Gross Margin Return on Investment. é um nome bem bacana em inglês, né? Mas vamos lá. Qual que é deixa eu ver, o pessoal está me perguntando aqui. Como faço caso queira conteúdo para loja online? Olha, na live passada eu falei um pouquinho, né? Mas veja bem, existem alguns fundamentos que são gestão. Um deles é o que a gente vai falar hoje aqui, né? E vão guardando as suas perguntas. Já tem bastante gente aqui na sala, dá para a gente entrar aqui. Mas respondam para mim aqui. A Eliana já me respondeu. Não sei. Né? E aí é que está. Eu vou demonstrar para vocês que matematicamente é possível você estruturar e chegar à seguinte conclusão. Deixa eu dar um exemplo prático que vocês vão entender, aí eu começo a explicar exatamente o que é a estrutura mercadológica de produtos, como estruturar, não é? O que é árvore de produtos e o que são atributos e como que você controla isso para que você tenha os relatórios, os indicadores mais adequados para você dimensionar o seu mix ideal para melhorar, para que você otimize as suas vendas e garantindo o lucro. Esse é o desafio. Parece que parece que é simples, que é fácil, mas quando você começa a entender e estudar, você vai perceber que existe uma complexidade bastante grande, né? E pouquíssima gente tem esse domínio. Acaba tocando no olho, no peito e compromete muito a rentabilidade da operação. E mais do que isso, perde muito cliente, acaba inchando muito, investindo muito mais do que precisava e assim por diante, né? Então, trazendo para um exemplo prático aqui, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem uma determinada categoria de produto dentro da loja,
não é? Que ela é bastante representativa no seu faturamento. Você tira um relatório lá, por exemplo, essa calça jeans aqui eu vendo muito, ela representa sozinha, né? Sei lá, 20% do meu faturamento é essa calça aqui, um exemplo, né? Então, ok, então essa calça ela é representativa, legal, bacana. Só que a hora que eu começo a olhar, mas quanto ela contribui, né, para o seu lucro? Então, quanto é que você faturou, quanto que deu de resultado líquido, qual foi a sua margem líquida? Quanto que essa calça contribuiu para a sua margem? Para saber se ela é rentável. Né? Então, essa é uma dimensão que quando eu começo a questionar muitos lojistas, a maioria não tem esse controle. Não tem. Por isso que é fundamental você entender, primeiro, estruturar categorizar o seu estoque. Segundo, você analisar nas seguintes dimensões. Qual é a participação no faturamento, qual é o espaço físico que você dá para esse produto dentro da loja ou para essa categoria e qual é a participação no seu estoque. Então, essas são 3 dimensões básicas que a gente já vai analisar aqui e ver como é que a gente pode trabalhar com isso. E mais do que isso, qual é a participação da categoria nos resultados efetivos, que é o que a gente chama de gross margin, né? Vamos lá, estão me perguntando aqui, qual é o programa, né? Bom, então vamos lá. A gente vai falar hoje aqui, para quem está chegando agora, não é? A gente vai falar sobre estrutura mercadológica de produtos, como categorizar adequadamente, como fazer um bom gerenciamento de estoque para que você consiga realmente rentabilizar a sua operação. Lembrando que quando você olha para uma loja, basicamente você tem 3 grandes áreas de investimento. Você tem, né, o investimento no ponto, o ponto comercial, que geralmente os ótimos pontos, os pontos muito bons de lugares estratégicos, em shopping, pontos nobres na rua, você tem que comprar, você tem que pagar luva comercial. Então esse é o primeiro investimento. Segundo investimento é estrutura, não é? Investir em equipamentos, manequins, prateleiras, não é? E por último, estoque. Então, quando você analisa desses 3 investimentos, né, estoque é 70%, 80% do investimento. Então, quando você olha o montante do capital investido, né, entre ponto, instalação e estoque é mais representativo. Então, gerenciar estoque de maneira adequada é que vai garantir até a sobrevivência do seu negócio. Tem muita gente que diz assim ainda, Armelino, mas aqui onde eu tenho pouca concorrência, ou ao contrário, o meu concorrente ali, muito preocupado com isso. E eu começo dizendo assim, não, você sabe quem é teu principal concorrente? Às vezes, qual é o perfil da tua loja? Eu trabalho com calçados, eu trabalho com confecção, eu trabalho com confecção masculina, eu tenho uma loja de moda infantil, enfim. Né? Aí eu digo o seguinte, pois você trabalha com moda masculina, de repente, aquela loja de celulares ali é teu principal concorrente, porque se o teu cliente entra ali na loja, compra o último modelo do iPhone, não é? Parcela lá em 10 vezes no cartão de crédito dele, então, ele vai dizer assim, puxa vida, olha, a roupa vai ter que dar uma segurada, porque eu tenho que consumir outras coisas, eu não tenho só roupa, não é? Percebe? Então, quem é o teu concorrente? O teu concorrente é aquela loja que disputa a renda do seu cliente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que realmente a coisa está ficando muito séria. Então, competir nesse cenário exige um grau de maturidade na gestão, de técnica na administração muito mais alta. E é isso que é fundamental que você analise. Não é? Concorda comigo? Então veja bem, se a gente sabe que o investimento em estoque é a parte mais representativa de uma loja, em termos de valores que você investe, se a gente sabe que a concorrência hoje está absurda, não é? E concorrente não é a outra loja que vende a mesma coisa que você, é aquele que disputa a renda do seu consumidor. Armelino, eu trabalho com tênis. Pois é, a Honda, se vender uma moto para o cara, de repente ele tem que dar uma segurada, porque ele não dá conta de pagar a prestação da moto, de comprar celular, percebe? Não é? Mais a roupa, mais o calçado e tem que morar e etc e tal. Então a gente começa a ver que a competição, a disputa pela renda do consumidor é muito alta. Não é? Então você ter uma estratégia mais adequada para otimizar a sua operação é o que vai garantir o sucesso do seu negócio. Então vamos lá, vamos falar agora de estrutura mercadológica de produtos, né?
A Mari está me dizendo aqui, vejo na minha cidade que muitas lojas, eles abriram, investem muito em estrutura e não tem estoque. Então, estoque de mais e estoque de menos é problema, não é? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, o que é estrutura mercadológica? Vamos entender aqui, né? Quando você olha, por que eu estou falando isso? Porque você só consegue gerenciar aquilo que você tem um controle adequado, através de indicadores, não é? Como eu disse no começo. Eu preciso saber qual é a participação das categorias, dos departamentos, no faturamento, no espaço físico. Por que eu estou dizendo isso? No meu estoque, na compra e na rentabilidade da minha operação, né? Eu prometo que eu vou ser bem didático, né? Deixa eu marcar o tempo aqui. Eu vou ser bem didático aqui para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Vou começar pelo o que é departamentalização. A Yolanda está dizendo, tem um estoque e não vendo. Então, por quê? Porque pode estar com o estoque errado, pode estar precificado errado, pode estar a comunicação errada, pode estar com a capacitação do seu time errado, pode estar com o plano de pagamento inadequado, não é? Então, é uma série de fatores aqui que impactam nos resultados da sua loja. Então, vamos lá. A primeira estrutura que a gente olha para uma loja é a departamentalização. Mas muita gente fala assim, mas Hermelino, a minha loja não é uma loja de departamentos, é uma loja pequena. Pois é, não importa. Não é? Toda loja tem departamentos. Né? É a primeira estrutura que a gente olha. O que é departamento? Eu vou pegar um exemplo aqui, vou sair da moda aqui, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma loja de tinta. Hermelino, eu tenho uma loja de tinta. Então, você tem tinta automotiva, você tem tinta residencial, você tem tinta para tecidos, você tem os acessórios e assim por diante. Então, são grandes agrupamentos. Na minha loja eu tenho masculino, eu tenho feminino, tenho infantil, ou então eu tenho esporte, social, acessórios. Percebe o que eu estou dizendo, né? Então, eu tenho calçado, confecção, acessórios, esportes e assim por diante. Então, a primeira categorização que a gente faz é a departamentalização. Não é? Então, eu faço grandes agrupamentos e é importante que você comece por aí. Por que eu estou começando por aí? Porque o que garante a rentabilidade da sua operação, não é giro. Não é? A mercadoria, quando entra, é conta para pagar. A mercadoria só dá lucro quando ela entra e sai, quando ela roda. Então, para que eu consiga potencializar esse movimento de entrada e saída, não é? Eu preciso dimensionar adequadamente. O que eu acho, promoção uma vez por mês? Essas perguntas, fica comigo até o final, que eu prometo, eu vou responder para vocês. A Jo Magnéticos aqui está dizendo, vendo calçados magnéticos. Fica comigo, que eu prometo que eu respondo para vocês essas perguntas. Eu preciso passar conteúdo aqui, não é? Tem um grau de complexidade, eu preciso passar de maneira didática para que vocês entendam. E aí, vocês vão ver que vai fazer uma diferença enorme na gerência do estoque na sua loja. A gente começa por aí, por departamentos. Tem que departamentalizar. Depois, dentro do departamento, é importante que você defina a sua amplitude. Para falar de amplitude, né? Hermelino, como é que eu crio o departamento? Bom, por similaridade, não é? Então, por uma questão lógica, não existe um padrão, uma regra definida. Você que vai definir. Se você tem uma loja, por exemplo, de confecção infantil, o que você pode ter? Um dos departamentos pode ser por faixa etária. Eu tenho recém-nascido, eu tenho até 5 anos, percebe? Então, eu posso criterizar dessa maneira. Aqui é o meu RN, né, como o pessoal de infantil chama, aqui meu departamento de RN. Então, quais são as categorias de produtos que eu vou ter dentro do meu departamento de RN? Não é? Isso a gente chama de amplitude. Por exemplo, tem gente aqui, a Adri tem papelaria e assim por diante, né? Então, vamos analisando aqui a Jo aqui está me dizendo que a equipe está muito fraca. A próxima live da semana que vem é exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre treinamento de equipe e quais os indicadores que você capacita o time. Tá? Na próxima live. Hoje nós vamos falar de estoque. Tá bom, Jo? Então, vem para cá. Então, vamos lá. O que é categoria? Vamos começar a entender exatamente o que é a estrutura mercadológica de produtos, como que eu categorizo, como que eu classifico. Esse é o segredo, não é? Para você saber, porque eu pergunto para muito lojista qual é
a gente sabe que 5 ou 6 categorias de produtos representam seguramente mais do que 50% do seu faturamento. É sempre assim, toda loja é assim, né? O que é a categoria? Então vamos lá, como que eu estruturo? Eu começo com departamentos. Bom, você tem que departamentalizar a sua loja. Não importa que a sua loja seja pequena. Aliás, qual é a diferença de uma loja de departamentos para uma loja especializada, que não seja de departamentos? Quando um cliente entra numa loja de departamentos, ele espera encontrar uma amplitude muito grande, não é, de departamentos. Então aqui eu vou encontrar feminino, vou encontrar masculino, eu vou encontrar confecção, eu vou encontrar calçados, eu vou encontrar cama, mesa e banho e assim por diante, né? Então eu espero, quando eu entro numa loja de departamentos, encontrar muitos departamentos, mas em cada departamento uma amplitude estreita. E o que é isso? Amplitude é a quantidade de categorias. E o que é uma categoria? Categoria é aquilo que define o produto. Exemplo: camiseta, calça, blusa, short, chinelo, tênis. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por incrível que pareça, o maior erro que a gente começa a perder a mão, a errar a mão, é na própria estrutura, né, na categorização, porque você precisa depois fazer compras, reposição, você precisa trabalhar com uma determinada cobertura, e a gente vai falar sobre isso. Qual é a cobertura adequada? Como definir a cobertura por categoria, primeiro no total e depois por categoria, para você saber quais são as categorias que dão mais rentabilidade para você. Percebe? Sem promover a ruptura, ou seja, perder venda por falta de mercadoria e sem inchar demais o seu estoque, não é? Senão você imobiliza todo o seu capital e aí você pega o seu dinheirinho e manda para o fornecedor e converte em estoque que vai envelhecer. Depois você tem que fazer promoção porque o estoque está parado e você precisa pagar as contas. Então é isso que sacrifica, que joga o lojista no sacrifício, e muita gente quebra por causa disso. Então vamos lá. O que é uma categoria? Como que eu faço? Né? Categoria, então eu vou definir o substantivo, aquilo que classifica, que identifica o produto. Então, exemplo, camiseta. Camiseta é uma categoria. Tá? E o que mais? Como é que eu faço? Qual é a subdivisão? Bom, eu tenho categoria, depois eu venho a subcategoria, né? Eu sugiro, é importante entender o que é estrutura de produto e o que são atributos. Então, entenda comigo. Estrutura, eu sugiro 3 níveis. Categoria, subcategoria e segmento. Vamos traduzir na prática? Vamos. O que é o produto, o modelo e o material. Exemplo, camiseta. Eu vou categorizar aqui, então. Eu vou classificar para cadastrar no meu sistema. Então, vamos lá. Eu tenho que ter 3 níveis de filtro, pelo menos, em termos de estrutura. Tá. Categoria, camiseta. Modelo, eu vou definir um critério de modelo. Se eu não definir, vai virar uma bagunça. Então isso tem que ser formal, você tem que colocar isso no papel, tá? Para que você organize e capacite a pessoa que vai cadastrar no sistema. Então, se você tem um estoquista, se você é operadora de caixa, se é você mesmo que dá entrada no sistema, no teu sistema, que cadastra quando você recebe mercadoria, você precisa ter um padrão, porque depois você tem que tirar relatório e sair garimpando informação, porque aquilo está tudo esparramado no sistema. E aí a gente pergunta qual é a categoria mais rentável, qual é o seu GM-ROI, que, como eu perguntei aqui no começo, eu sei que a absoluta maioria não sabe o que é GM-ROI, e isso é que vai contar o segredo para você, qual é a categoria que te dá mais lucro, para que você consiga direcionar adequadamente, né, onde você deve investir mais, o que você deve destacar mais dentro da loja, para que você potencialize os seus ganhos e tenha condições de ganhar dinheiro e ter força para investir, para remunerar bem seus colaboradores e ter um time de primeira linha, né, ter condições de fazer marketing. Né, é com lucro, é com grana que a gente consegue fazer isso. É como eu costumo dizer, a gente não paga a conta com bolsa, com tênis ou com calça, a gente paga as contas com dinheiro, e para isso precisa de resultado, não é verdade? Então vamos lá, como é que a gente faz então? Ok, exemplo que eu estava dando da camiseta, categoria camiseta, modelo, eu vou então definir pela manga, por exemplo, manga curta, manga longa, regata, sem manga e 3/4, por exemplo, né? Aquela meia manga. Então, ok, então eu já sei que categoria é camiseta, agora eu estou definindo modelo, então eu vou classificar pela manga, então eu já tenho o meu segundo nível.
Tá? Então eu tenho categoria, subcategoria, ou cada sistema tem um nome, pode ser classe, família, grupo, não importa, o que importa é a estrutura que você precisa ter, ok? Então vamos lá, categoria, camiseta, modelo, manga curta, terceiro nível, material, é 100% algodão, por exemplo, é dry fit, tá? É dry, né? Dry é marca, né? Marca de microfibra, né? Ok, então eu tenho camiseta, manga curta, 100% algodão. Ok, eu já tenho o produto. Camiseta, manga longa, dry fit. Camiseta, regata, sei lá, malha fria e assim por diante, né? Então eu tenho aqui, com isso eu consigo saber quanto que camiseta representa no meu faturamento, né? Então, a Cristina está me perguntando, então é o mesmo que montar o esqueleto de um estoque? O primeiro passo, você tem que fazer isso, você tem que estruturar. Primeiro, quantos departamentos você tem na loja? Segundo, dentro do departamento, quantas categorias você vai ter? Dentro de cada categoria, aí vem o que a gente chama de profundidade. Então, primeiro conceito, departamento. Segundo conceito, amplitude. O que é amplitude? É a quantidade de categorias que eu devo ter dentro de um departamento. O que é profundidade? Bom, em cada categoria eu tenho a profundidade. Eu tenho modelos, eu tenho materiais. Exemplo, calça, modelo flare, material jeans. Então eu tenho calça flare jeans, eu tenho calça flare sarja, eu tenho, percebe? Né? Eu tenho calça cargo jeans e assim por diante. Eu tenho bermuda, né? Então são modelos, modelos e materiais. Essa é a estrutura básica de produto. A partir dessa estrutura eu consigo dimensionar categorias. Aí vem o complemento da categorização desse produto, que é o que a gente chama de atributos. O que são atributos de produto? Marca, né? Você tem a marca, então eu tenho camiseta, regata, 100% algodão, mas eu tenho de várias marcas que eu trabalho, né? Então esse é o primeiro atributo que eu tenho, marcas. Eu tenho grades de tamanho, então eu tenho P, M, G, GG e etc, né? As grades de tamanho que eu trabalho dessa categoria. Então eu tenho marcas, é um atributo, eu tenho grade de tamanho, é outro atributo, eu tenho grade de cores, quando eu controlo cores, e já eu vou falar sobre isso, né? Então é um outro atributo que eu tenho. Depois eu posso ter, por exemplo, controle de referência. Quando que eu devo ter? Se você tem loja física e virtual integrada, eu preciso controlar. Eu preciso controlar a estampa, eu preciso controlar a cor, porque se eu coloco no meu site, na minha loja virtual ou no meu catálogo de produtos, uma camiseta com a estampa do Mickey, amarela, tamanho P, da marca X, não é? Eu tenho que entregar exatamente essa referência. É o que a gente chama de o último atributo, que é o que a gente chama de SKU, não é? Que é uma sigla do inglês Stock Keeping Unit, né? Que significa o quê? É referência, código do produto, né? Isso que é um SKU, né? É aquilo que personaliza, que identifica o produto. Então eu venho categoria, subcategoria, segmento. Aí eu venho com os atributos do produto para chegar num SKU. E aí eu consigo ter. Ok, Hermelino, e aí? Agora, o que isso está me contando? Primeiro, quando você tira um relatório de vendas, é impressionante que você vai ver que, assim, eu estou acostumado. Quem tiver aí essa informação, coloca aqui, por favor. Eu sempre pergunto assim, tira um relatório por ranking de categorias. Então tire do maior para o menor. E você vai ver, você tira lá, calça representa 15% do faturamento, blusa representa 12%, camiseta representa 10%. Então você soma 4, 5 categorias e você vai ver que já bateu em 50 categorias, tá? Aí é importante entender, categorias que é um conjunto. Então quando eu falo camiseta, é de todas as marcas, de todos os modelos, de todas as cores e tamanhos, para eu ter uma ideia o que camiseta representa, não é? no meu faturamento, né? Porque isso leva a um outro conceito, né? Olha que a live hoje está bem aulão, né? Bem técnica, né? Isso me leva a um outro conceito, que é o que a gente chama de posicionamento mercadológico. O que é posicionamento mercadológico?
Quem é o seu público-alvo? Né? Qual é o tipo de cliente que você quer atender? É feminino, é masculino? Que faixa de idade? Então, você precisa definir exatamente um mix adequado para atender esse cliente. Não é? Vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Então, eu preciso acertar isso. E se você começa a não dimensionar isso adequadamente, você vai acabar imobilizando o seu caixa em estoque inadequado. E isso vai comprometer as suas compras. Você não vai ter dinheiro para comprar e aí fica perdendo venda. Por quê? Porque o cliente chega na loja e não encontra produto legal, interessante que ele gostaria de encontrar na sua loja. E você não consegue comprar porque está sempre apertado. E o teu estoque está alto. E isso não gira. E isso não rentabiliza a sua operação. Entende? E é por isso que muito lojista fica batendo a cabeça, perdendo dinheiro. Então, como é importante fazer uma gestão adequada de estoque? Então, como que começa por aí? Nada que você não meça, você não consegue gerenciar. Para medir, você precisa organizar. Então, você precisa ter a ferramenta e você precisa ter a estrutura organizada para que você consiga classificar corretamente. Segundo passo, você vai dimensionar. E agora é que eu quero fazer algumas provocações aqui para vocês. Né? Como eu perguntei no começo, alguém sabe o que é GMROI? Gross Margin Return on Investment. É uma provocação, né? Então vamos lá. A Yolanda está pedindo aqui, pode ter várias marcas, só 3 marcas, por exemplo. Você pode ter só uma marca. Se você tem uma loja, por exemplo, uma franquia, eu tenho a franquia da Cobra d'Água, eu tenho uma franquia da Maresia, eu tenho uma franquia da Leves, ou sei lá, né, de uma marca dessas qualquer, da Havaianas. Então, você só tem uma marca, entendeu? Então, você não vai ter essa dimensão, porque você só vai trabalhar com uma marca. Mas qual que é o grande problema da maioria das lojas? A maioria das lojas são multimarcas. E aí o lojista se perde, quantas marcas começa a ter lá dentro e começa a ter uma amplitude. Eu já vi gente com uma loja de 40, 50 metros quadrados querer ter masculino, feminino, infantil, cama, mesa e banho e acessórios. Não dá, é querer colocar São Paulo, a cidade de São Paulo dentro de Piracicaba, não cabe, entendeu? Não adianta, Então tem que dimensionar adequadamente e aí você fica fraco em todas as categorias. O cliente, quer ver uma outra bobagem que virou modinha e a gente tem visto muito? Você vai numa barbearia e aí a gente chega na barbearia e você vê ali num canto, né, colocaram lá camiseta, boné e tal, e aí você vai conversar com o proprietário, ele reclama, isso aqui eu coloquei na barbearia, não está vendendo, não é legal, não vende bem e tal, não é? Por quê? Porque tem uma amplitude inadequada. Você chega ali, tem uns bonés, tem umas camisetas, mas é pouca variedade, ele não tem uma amplitude adequada e muito menos uma profundidade, entendeu? Então isso vai imobilizar, ele só está perdendo dinheiro e queimando o filme dele, porque o cliente vai ali dar uma olhada e torce o nariz. Mas você não tem outro modelo, mas você não tem tal tamanho, percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante você, e aí você fica fraco em tudo. Então, como é importante você primeiro definir claramente quais são os departamentos que você vai trabalhar. Segundo, qual é a amplitude, ou seja, quantas categorias de produto você vai ter dentro do departamento. Terceiro, qual é a profundidade das categorias, ou seja, quantos modelos que você vai ter, não é? Que você vai abrindo ali, porque cada modelo tem cores e tem tamanhos e tem marcas diferentes. Então isso vai multiplicando e daqui a pouco você tem que ter um caminhão de dinheiro para você investir em estoque, lembrando que estoque é 70% do investimento de uma loja, né? Em média, você investiu em ponto, você investiu em instalações, né? Manequim, vitrine, fez reforma do prédio muitas vezes, instalações, equipamentos, computador, sistema, você faz todo o investimento e estoque. Disso tudo, quando você faz a conta, 70% desse investimento, 80% dependendo da loja, é estoque. E se você erra aí, você vai comprometer, você não vai rentabilizar a sua operação. Percebe o que eu estou dizendo? Então, está passando muita pergunta aqui, eu já volto aqui, eu vou concluir essa parte aqui para vocês entenderem como que você vai fazer para dimensionar adequadamente. Então, ok, eu já trouxe um pouco aqui o conceito de... Gente, quem quiser realmente se aprofundar, né, eu tenho um curso na minha plataforma chamado Gestão de Categorias e Estoques. E lá você vai se aprofundar, realmente... muito obrigado, Ismael. Ismael está dizendo que eu tenho muitos argumentos, o melhor da região. Legal, obrigado. Muito obrigado. Mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte, quem quiser se aprofundar, bom, eu tenho a minha plataforma, né? Não sei, muita gente me acompanha aqui e não sabe que eu tenho. Eu vou colocar aqui,
falando de loja.com.br, falando de loja. Aliás, eu tô com promoção, viu, gente? Eu tô com promoção. Quem assinar minha plataforma tá vitalício, não vence nunca mais precisa renovar a assinatura. São 15 cursos. Né? DRE, curso para gerente de loja, curso para vendedor, curso para comprador, que é disponibilidade para compra, como calcular a verba de compra. Esse assunto que eu estou tratando hoje aqui, que é gestão de categorias, como categorizar adequadamente, são aulas e aulas com planilha, com tudo ali para você se estruturar e se organizar. Tá? É óbvio que dentro de uma live a gente não consegue. Eu me esforço para entregar o máximo de conteúdo para vocês, mas não é um curso, evidentemente que não é igual. Quem quiser se aprofundar, entra na minha plataforma e dá uma olhada lá. Né? A assinatura é a maneira econômica. Se você quiser fazer, Hermelino, eu quero só esse curso. Tem. Entra na minha plataforma, falando de loja, tem lá cursos. Aí você olha, gestão de estoques e categorias. Né? Tem o meu curso principal, eu fiz inclusive na live passada, como ser um líder de sucesso. Tá? Mas vamos aqui que o objetivo é trazer esse conteúdo para vocês. Né? Então vamos lá, como é que eu calculo qual é a quantidade de categorias e quais as categorias mais adequadas? Então vamos lá, a Bel está me dizendo que me acompanha no YouTube, legal, bacana. O grosso do meu conteúdo é no YouTube, né? Muita gente não acompanha. Né? Mas vamos lá, existe alguma, por exemplo, eu pergunto para às vezes eu chego numa loja, tá? Qual é o seu Pareto? O que é Pareto? 20%. Quantas categorias você tem aqui na loja? Considerando esse conceito que eu passei para vocês, tá? Eu tenho camiseta, calça, short, bermuda, blusa e assim por boné e ok. Tenho 30 categorias aqui na minha loja. Aí tá, tira um relatório de vendas por categoria e vem somando a participação no faturamento. Então você pega aqui, primeiro lugar aqui, calça, quanto que representa? 15%. Blusa, aliás, eu vou pegar até uma planilha que eu deixei aberta aqui de apoio para a gente calcular aqui. Tá, por exemplo, eu peguei uma loja aqui que tem no meu curso, tá? Calça, por exemplo, quanto que é a participação na venda? 25%, 24,9% no faturamento, tá? No valor. Por exemplo, essa loja aqui, ela vendeu 176.600 no mês. Quanto que ela vendeu de calça? De todos os modelos, de todas as marcas, de todos os departamentos, tá bom? Então, eu estou olhando no geral aqui, a categoria geral. A calça representa R$44 mil de venda num faturamento de 176. Então, essa categoria representou 24,9% do faturamento. Legal, bacana. Qual o segundo? Blusa. Blusa vendeu 42 mil de blusa. O que significa? 23,8%. Aí vem a pergunta. Então, quando você soma essas duas categorias, calça e blusa, por exemplo, né, vai dar 48% do faturamento está em duas categorias. A loja tem 30 categorias, mas quando você olha, duas categorias representou já 48% do faturamento. Claro que essas calças têm marcas, modelos, né, tamanhos, cores, tem toda a variedade, mas se você errar na cobertura, se você errar na compra, se você errar na exposição, isso vai comprometer seriamente a sua loja. Então vamos lá. E aí quando você olha para isso, né, e eu pergunto assim, ok, então calça representa 25% do seu faturamento. Qual é o espaço físico que você está dando para a loja no seu salão de vendas, no seu showroom? E aí a maioria dos lojistas não mede, não dá equilíbrio. Né? Então você precisa equilibrar o espaço físico que você está dando para essa categoria, né, proporcional àquilo que ela representa. Em tese é mais ou menos isso. Depois eu faço a seguinte pergunta: quanto você tem de estoque de calça? Qual é a representatividade do estoque no seu estoque total? Exemplo, eu tenho 300 mil de estoque. Quanto que calça representa? Representa 30 mil. Então significa que calça é 10% do seu estoque, não é? É verdade. Pois é, mas ela não é 25% da sua venda?
Percebe o que eu estou dizendo? Significa que tem outras categorias que têm uma participação muito alta no seu estoque e uma representatividade baixa nas vendas. E você começa a entortar e comprometer a rentabilidade. Só nesse critério, quando você olha participação do estoque em proporção à participação no faturamento. Depois você tem que subdividir por faixa de preço. É fundamental você analisar qual é a calça que você vende. Eu divide em 4 níveis, 4 agrupamentos. Eu vendo mais a calça sei lá, de 79, eu tenho calça de 129, eu tenho calça de 199 e de 299. Eu estou chutando aqui, né? Eu tenho praticamente aqui 4 níveis. Qual é a faixa de valor mais representativa? Das minhas calças, a de 129 é a que eu bombo de vender, é a que mais vende. E como é que está a participação na venda e no estoque? De novo é a mesma pergunta. E aí a gente olha, tira os relatórios, está tudo torto. Né? Estoque por faixa de valor. Então quando você olha e aí o lojista fica assim, Melina, eu não sei, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não entendo por que não sei onde está o dinheiro, não dá certo, tem que dar um treinamento aqui para minha equipe. 90% das vezes a culpa é do lojista que está administrando mal. Começa pela gestão de categorias. Então, como é importante você fazer isso, dimensionar adequadamente para que, percebe? Você já tem essas 2 dimensões, faturamento, estoque. A terceira dimensão é espaço físico que você está dando. Espaço físico que você está dando. Então, se a categoria representa 20% do faturamento, em tese eu deveria estar dando também 20%, né, do espaço para essa categoria. Porém, vem um outro questionamento que eu gosto de fazer. Né? Qual é a margem bruta que essa categoria representa na margem total que você tem? Olha a pergunta que eu estou fazendo aqui. Entenda o que eu vou dizer agora. Na prática, vamos lá. Vou trazer um exemplo para você entender o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Imagina que você tem um faturamento de 100 mil reais, ok? Eu vou pegar aqui esse exemplo. Eu tenho um exemplo aqui que é para ficar mais... Vou pegar um exemplo real, tá? Exemplo real. Então vamos lá. Essa calça que eu disse aqui do exemplo, a loja vendeu 176.600. E de calça? Bom, calça foi a principal categoria, vendeu 44 mil, que representou 24%, quase 25% do faturamento foi calça. Ok, mas qual é a margem bruta da calça? Né? O que é margem bruta? Aqui cabe mais uma explicação que muita gente não sabe. Né? Vocês sabem a diferença de margem bruta, de margem de contribuição e margem líquida? Sim ou não? Bota aqui, comenta aqui. Né? E quem assistir gravado depois vai colocar no comentário. Né? Sim ou não? O que é margem bruta, margem de contribuição e margem líquida? É importantíssimo entender isso, porque aqui é que vai dar o melzinho na chupeta. Então vamos lá, eu vou explicar aqui, o pessoal está comentando aqui que não sabe, né? A Rose, o Sidney, o seu Carioca Multimarcas, beleza, então vamos lá. Então vamos entender a diferença. Margem bruta é simplesmente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Eu comprei por 50 e vezes 2, ou seja, botei um markup de 100% e vou vender por 100. Beleza. Então, o meu markup é 100%. O markup é de baixo para cima. Né? Então, eu comprei por 50, eu vou vender por 100. Beleza, markup 100%, eu dobrei. Qual é a minha margem bruta? A margem bruta é a diferença entre o preço de custo e o preço de venda. Portanto, a minha margem bruta dessa calça que eu comprei por 50 e marquei 100 e vendi por 100, né? Então é 50%, é 50 reais. O preço é 100 e o valor agregado aqui é 50 reais. Então a minha margem bruta é 50% ou 50 reais nesse exemplo aqui que eu estou trazendo. Show, beleza. O que é margem de contribuição? Acontece que margem bruta é lucro? Não, eu tenho que pagar as despesas. Né? Basicamente na loja você tem 2 tipos de despesa.
Você tem a despesa fixa e a despesa variável. O que é despesa fixa? Despesa fixa é toda aquela despesa que não muda em função da venda. Por que é importante entender isso? Se você entender isso, você consegue precificar corretamente, você consegue calcular ponto de equilíbrio e você vai entender qual é a rentabilidade da categoria na tua loja. É impressionante como isso salta aos olhos quando você entende. Então, eu sei que é muito número, eu sei que é muita matemática, eu sei que tem gente que dá nó no cérebro aí, né? Mas assiste isso aqui, de preferência, está aqui gravado aqui, ó, falando de loja.com.br. Entra lá e faz o curso, né, de gestão de estoques e categorias que você vai dar rentabilidade para a sua operação. Mas vamos lá, entender aqui. Tá, então, margem bruta é a diferença do custo para a venda. E margem de contribuição é o preço de venda menos o custo da mercadoria, Então, o que eu vou ter? Margem bruta. Menos impostos e despesas variáveis, impostos da venda. Se você está no simples, sei lá, 7%, 8%, 10%. Né? É o que você vai pagar sobre o faturamento. Então, se é sobre o faturamento, é da venda. Você só tem esse imposto quando tem a venda. Né? Então, eu vou tirar. Quais são as outras despesas variáveis? Bom, é sacolinha que você gasta, que você consome só quando vende, e comissão de vendedor, basicamente são essas as variáveis. E taxa de cartão, que você só paga a taxa do cartão quando você passa o cartão, quando você recebe a venda. Não é isso? Então, basicamente, são essas as despesas variáveis que você tem. Beleza, então eu pego, essa calça eu estou vendendo por 100, o custo dela, quanto que eu paguei nela? R$50. Então eu vou tirar o custo da mercadoria, quanto que é imposto? Estou pagando 10% de imposto, então eu vou tirar mais R$10, já tirei 50, tirei mais 10, então tirei 60. E mais comissão, embalagem, taxa de cartão, etc. Tem mais 10% aí. Então eu vou tirar mais R$10. Tirei 70. Quanto sobrou? Sobrou 30. 30 é a margem de contribuição. Por que chama margem de contribuição? Porque é quanto que cada real vende, deixa para você pagar as despesas fixas. O que é fixa? Por que a despesa fixa é importante a gente separar? Porque se você vender 1 milhão, se você não vender nem R$1, você vai pagar o aluguel igual, concorda comigo? Salvo o pessoal de shopping, que aí é outra conversa e é um cálculo diferente. Mas a absoluta maioria é assim que funciona. Então, você vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar luz, vai ter que pagar água, vai ter que pagar a mensalidade do seu contador, vai ter que pagar a mensalidade do seu sistema, vai ter que pagar o salário fixo do seu pessoal. Hermelino, e se eu fechar a loja o mês inteiro, passar o mês inteiro fechado porque eu estou reformando, ou porque teve pandemia, ou não importa o que, eu fechei a loja, fiquei o mês todo com a loja fechada. Você vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar internet, não é assim? São essas despesas presentes. Se você não vender nada, ou se você vender 1 milhão, você vai pagar a mesma coisa. Essas despesas estão ali. Então, cada real que você vende, né, as despesas variáveis, elas só existem se você vender. Não é isso? As fixas não, elas existem sempre. Então, margem de contribuição é o faturamento menos o custo da mercadoria, menos as variáveis. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, a margem de contribuição é 30%, né? R$30 de 100. Então, a cada real que eu vendo, 30 centavos é margem de contribuição, né? Grosso modo. Quanto que eu tenho? Aí eu vejo assim, quanto que é a sua despesa fixa? Então soma aí, o aluguel, luz, água, contador, parará, somei tudo aqui, deu R$20.000. Então o que eu tenho que fazer? Divide 20 mil, vou fazer a conta aqui. Divide 20 mil por 30 centavos, para saber quanto que você tem que vender para zerar, para poder conseguir pagar as contas. Então eu vou dividir aqui 20 mil dividido por 30 centavos, vai dar 66.666. Então significa que você tem que vender 66 mil, vou arredondar aqui, e R$700 para você pagar as suas contas, tirar o custo da mercadoria, tirar os impostos, tirar as despesas variáveis e pagar até 66.700. Você não vai ganhar dinheiro se você tem 20 mil de despesa fixa e a tua margem de contribuição é 30 centavos ou 30% do faturamento. Entendeu o que eu estou dizendo? E aí você consegue calcular ponto de equilíbrio. Então você já tem uma informação fundamental para poder você raciocinar. E depois, Hermelino, que eu paguei a minha despesa fixa,
Tudo que entrar da margem de contribuição é lucro líquido. Entendeu? Quando você puxa um DRE, um demonstrativo de resultados do exercício, isso vai aparecer muito claramente para você. Não é? É dessa maneira que você enxerga, não é? Quais são as suas despesas, não é? O que representa para você a gestão como um todo e o que você está tendo de lucro e qual é a tua necessidade de ponto de equilíbrio, até onde você tem que trabalhar para zerar, para não ganhar nada e pagar suas contas. A partir desse ponto, tudo que entrar, a sua margem de contribuição entra limpo. Então, como é importante entender isso, tá? Mas voltando aqui, né? Então, ok. O que eu vou fazer então para eu definir quais são as principais categorias? Calcular a minha margem bruta por categoria. Exemplo, vou pegar o exemplo aqui da camiseta. A camiseta representa no faturamento 25%. Mas na camiseta eu trabalho com um markup de 2,2. Ou seja, eu multiplico por, eu agrego 120%. Então ela representa na minha margem total 24%. Está equilibrado da minha margem total. Porque eu tenho que olhar quanto que eu vendi no mês. Eu vendi 100 mil. Qual é o markup médio final? Por que o médio final e não é igual ao inicial? Porque no inicial, a mercadoria quando chega, você faz um cálculo de preço e agrega um markup. Mas tem descontos que você dá, tem promoção que você faz. Então chega no final do mês, você vai ter um markup efetivo ou uma margem, se for de cima para baixo. Então você vai pegar quanto que você vendeu, menos o custo da mercadoria que você vendeu, e a diferença vai ser o seu markup efetivo. O seu markup real, quer dizer, eu marquei 2,5, mas na verdade, no final do mês deu 2. Por quê? Porque eu dei descontos, porque eu fiz promoção, etc e tal. Beleza, então o meu markup efetivo é 100%. Aí eu vou olhar quanto que a categoria representa, porque a gente marca de maneira diferente nas categorias. E aí você começa a olhar. A camiseta representa 25% do meu faturamento, mas ela contribui com 18% no meu markup. Entende? E aí você começa a olhar e fala, essa categoria, ela vende muito. Eu já dei consultoria para loja, para rede de lojas, onde, por exemplo, ela tinha uma determinada categoria de produto que vendia muito, e o lojista ali, nossa, porque isso aqui é fantástico, porque eu não posso deixar faltar isso aqui na loja. Só que quando a gente planilhava e calculava a Gross Margin ROI, o que é isso? É o retorno que eu tenho da categoria na participação como um todo. E eu já vou tentar explicar para vocês aqui matematicamente, aqui só no gogó, sem desenhar, Mas eu mostrei que quanto mais vendia, essa categoria não era rentável, ela não dava lucro, então ela tinha uma participação muito alta no faturamento, mas na hora que você olhava só a rentabilidade da categoria, ela não era significativa. Tinha categoria que vendia bem menos e dava muito mais lucro, e o lojista enganado, achando que ele estava ganhando dinheiro com aquela categoria. Percebe o que eu estou dizendo? E aí depois não sabe por que não dá lucro, porque está gerenciando errado as categorias. Então esse é um primeiro dado que você precisa ter na sua loja. Qual é a participação da categoria? Terceira informação fundamental, quanto tempo isso é Gross Margin ROI agora? Qual é o tempo de retorno da categoria? Exemplo, vou pegar aqui uma categoria. Vamos imaginar que você tem camiseta, vamos continuar no exemplo da camiseta aqui, Você tem camiseta na loja, e aí essa camiseta está te dando 50% de margem bruta, a diferença da venda com o custo da mercadoria. Beleza, então significa que a cada 100 reais que eu vendo de camiseta, ela me deixa 50 reais de margem bruta. Quanto que eu vendi esse mês de camiseta? Eu vendi 100 mil reais foi meu faturamento. Quanto que camiseta participa do faturamento? 20% do meu faturamento é camiseta. Então quer dizer que eu faturei 20 mil reais de camiseta. Isso. Qual é o markup efetivo, o markup final? É 100%. Então significa que esses 20 mil reais, camiseta contribuiu com o meu lucro bruto, com a minha margem bruta, em 10 mil reais. Porque se ela participou com 20% do meu faturamento, foi camiseta. E como ela me tem um markup efetivo, um markup final,
Ah, que legal. O Sidney está dizendo aqui que influenciado por mim mudou para Data System. Olha, seguramente é o melhor sistema que eu conheço para... não é porque a gente é parceiro, não. A gente é parceiro porque eles são muito bons. Né? Pode ter certeza disso. No segmento de moda, de vestuário e calçados, não tem igual. Não conheço outro que entrega todas essas funcionalidades. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, quem tem consegue gerenciar. Consegue gerenciar todas essas informações para poder fazer o gerenciamento de gross margin, né? Mas vamos continuar aqui no raciocínio. Tá, camiseta então é 20%, eu vendi 20 mil, ela então me deixou 10 mil de contribuição. Aí eu pergunto, quanto que você tem de camiseta no seu estoque? Ah, eu tenho 100 mil reais de camiseta no estoque, a preço de venda, né? Estou chutando aqui. Ah, 100 mil? Ah, ok. Se é a preço de venda e o markup efetivo é 100%, então significa que você tem 50 mil de camiseta aí, não é? É isso, tem a preço de custo. Quanto que é a margem de contribuição? 10 mil, a margem bruta, né? Margem bruta, gross margin, né? Então se eu dividir 50 por 10, significa que camiseta leva 5 meses, 50 dividido por 10 vai dar 5, leva 5 meses com a participação na venda que ela tem, com o markup que você pratica, ela leva 5 meses para se pagar. Percebe o que eu estou dizendo? É isso que é o GM ROI. Então, aí você pergunta, Hermelino, isso é bom ou isso é ruim? Eu respondo, não sei qual é o GM ROI total da sua loja e compara. Qual é a cobertura total da sua loja? O que é cobertura? Mais um parêntese aqui para a gente entender, mais um conceito que muita gente não sabe. Vamos lá, vamos entender. O que é cobertura? Cobertura é a tua posição de estoque no começo do mês, dia 1º do mês. Quanto você tem de estoque? Ah, eu tenho aqui, o exemplo aqui, 100 mil. Quanto que você vai receber ou recebeu dessa mercadoria durante o mês? Então, é o estoque inicial, mais o que você receber durante o mês. Então, isso vai fazer o teu estoque total do mês, dividido pela venda. Isso vai formar a sua cobertura. Significa quanto tempo você leva para rodar, quantos meses você leva para rodar esse capital investido nessa categoria. Correto? Ok, isso aí vai me dar um indicador, que é giro. Ok, mas em quanto tempo esse estoque se paga? Bom, aí eu tenho que fazer o cálculo do GM-ROI, que é isso que eu orientei você. Como é que eu faço, Hermelino? Qual é a participação no faturamento? Qual é o markup? A partir daí eu tiro o meu lucro bruto na categoria. Pego o estoque a preço de custo e divido pelo meu lucro bruto. Isso vai me dar o quê? Um indicador, um multiplicador. Em meses, multiplico por 30, vai me dar em dias. Ah, me deu aqui 5, então vezes 30, 150 dias. Significa que esse capital investido em estoque de camiseta leva 150 dias para se pagar, né? Então esse é um outro dado. Então quando você começa a comparar com outras categorias, quando você planilha isso, você começa a enxergar quais são as categorias que são mais rentáveis para você. Você só consegue fazer isso se e somente se, primeiro, estruturou de maneira organizada, organizou de maneira estruturada o seu estoque em departamentos, categorias e cada categoria dentro de 3 níveis, né? Grupo, modelo e material. Exemplo, calça, flare, jeans, camiseta, manga curta, dry fit e assim por diante. Então, isso é a estrutura mercadológica. Hermelino, mas e os atributos? E o gênero? Tem marca, tem cor, tem grade de tamanho e tem às vezes referência, que é estampa. Nem toda loja controla isso, a não ser que você precise, não é, identificar. Mas geralmente a gente não controla cores, não é? Salvo alguma exceção. Camiseta branca, eu controlo, camiseta preta, eu controlo. Então, o resto não, as estampas, por quê? Porque é variada, eu não controlo. Eu controlo a marca, eu controlo os tamanhos, eu controlo preço de custo, eu controlo, não é, modelo e material. Então, é camiseta, manga curta de malha X, né? Por exemplo, de algodão, da marca tal, e
a faixa de preço. E aí eu tenho esse controle. E aí você tem os departamentos. Dentro do departamento, a quantidade de categorias. Dentro de cada categoria, a profundidade, a variação de modelos, tamanhos e cores. Isso é que vai compor o seu mix. Para responder para você qual é a amplitude, qual é a profundidade e qual a cobertura ideal, se você não planilhar, você não consegue acertar. E aí, sabe o que acaba acontecendo? Você vai imobilizar capital em estoque. Quando você converte capital em estoque, você demora o giro. Quando você demora o giro, o dinheiro que você colocou no estoque, ele demora a rentabilizar, a retornar. E aí você precisa de oxigênio, você precisa de dinheiro para pagar aluguel, pagar a folha, pagar as despesas e tirar a sua rentabilidade, tirar o seu prolabore, não é? Então, você precisa disso. E aí, o que acaba acontecendo? Vou dar um exemplo prático para vocês, para a gente finalizar. Imagina que você vai vender 100 mil, imagina que teu markup final está em 100%, ou seja, vezes 2. Aí o que você vai fazer? Bom, mês que vem, a minha previsão de vendas é 100 mil, beleza. Qual é o seu markup efetivo? É 100%, o final. Eu marco 2,5, mas tem as promoções, tem os descontos, e etc, etc, etc. Então, dá final, dá 100%, dá 2. Beleza, eu dividindo 100, que é a minha previsão de vendas, pelo meu markup, eu vou descobrir quanto que vai sair de mercadoria do meu estoque. Bom, se o meu markup é 100, então vai sair 50 mil de mercadoria do meu estoque. Beleza. Quanto é que você vai comprar, quanto é que vai entrar de mercadoria durante o mês todo, né? Se entrar mais do que 50 mil, você vai converter resultado em estoque, você vai fazer investimento em estoque. Você vai pegar resultado líquido da operação e mandar para o fornecedor, vai trocar por mercadoria. Essa mercadoria envelhece, essa mercadoria perde valor, essa mercadoria estressa a sua equipe e mais do que nunca estressa seu cliente. Porque o cliente, quando chega na loja, ele quer ver novidade. O que é que você tem de novidade aí? E se você não tem novidade na loja, você vai perder o cliente e vai estressar o vendedor. E aí o vendedor vai dizer para você assim: como é que você quer que eu venda? Não tem cliente, não tem mercadoria. Aí você olha para o estoque está lá em cima. Mas na verdade você não tem novidade. Por que não tem novidade? Porque você converteu o estoque, converteu o resultado em estoque e inchou. A tua cobertura fica alta. E aí fica lento para rodar. Você tem que ter cobertura baixa, o mais baixo possível, desde que você não perca a venda por falta de mercadoria. Como é que você controla isso? Dimensionando amplitude e profundidade, departamento, categoria e dentro de cada categoria a variedade de cores, modelos, tamanhos e faixa de preço. É dessa maneira. Irmeline, como é que eu controlo? Existe uma técnica chamada GMROI, Gross Margin Return on Investment. O nome em inglês é grande e complicado. Mas se você tiver uma planilha que você controla isso, converte isso em indicador e vai apontar, essa planilha vai mostrar para você, né, quais são as categorias mais representativas e lucrativas dentro da sua loja. Essas que você deve dar prioridade. Às vezes a gente dá prioridade para determinadas categorias que são mais representativas na venda, mas elas não te dão lucro. Tem mercadoria que ela é menos participativa, mas o que ela deixa no seu caixa é mais significativo do que outras categorias que vendem mais. Entende? O que você paga a conta é com lucro, então você precisa entender para dar as prioridades adequadas. Entende o que eu estou dizendo? Eu sei que o assunto é complexo, né? Por isso que o título que eu botei nessa live é: o nome correto do produto salva a sua loja. Não é? Porque você vai fazer a gestão de categoria. Concorda comigo? Eu vou responder algumas perguntas aqui. Lauri está perguntando: temos 2 lojas, porém uma na rua e outra no shopping. Uma dica, por gentileza, para tudo isso rodar. Preciso que seja tudo lançado no programa. Tem um ótimo programa, porém não está alimentado. Sem dúvida, Lauri, sem a menor sombra de dúvida, você tem que ter controle. Nada que você não meça, nada que você não tenha uma régua para medir, você não tem como gerenciar. Você tem que ter os indicadores. Qual é? E mais do que nunca, entra na minha plataforma, não é? Eu estou com promoção esse mês para arrebentar. São 15 cursos. Você não se capacita se não quiser. Tá? Você tem gestão de estoques e categorias, que é esse assunto que eu arranhei aqui por cima. Você tem
planejamento de verbas de compra, que é para você dimensionar adequadamente como é que você faz as compras, que a gente chama de OTB, Open to Buy, né? Você tem que dimensionar adequadamente a equipe, espaço da loja, você tem que precificar corretamente, calcular ponto de equilíbrio, e aí você tem que saber o seu DRE e o fluxo de caixa. Por quê? Porque se você não tiver plano de pagamento agressivo para vender, se você foca muito na venda à vista, você derruba faturamento. Por quê? Quem compra à vista compra pouco. Então, para você vender mais, você tem que ter plano de pagamento. Então, você tem que monitorar ticket médio por plano de pagamento. E aí, sem ferramenta, você não consegue controlar. E aí você precisa calcular seu fluxo de caixa, porque senão você vende, bota a mercadoria para fora, vendeu parcelado, e aí você tem que pagar comissão, você tem que pagar salário, você tem que pagar aluguel, você tem que repor essa mercadoria e não consegue, porque não sabe fazer a conta. Aí prioriza venda à vista, dá desconto. Quem compra à vista compra pouco e quer preço, quer desconto, e você derruba suas margens e compromete a sua rentabilidade. Então tem que saber dar esse equilíbrio, entendeu? É dessa maneira, se você entender que é dessa maneira que você pilota uma loja. Hermelino, mas isso é complicado. Não é. Veja bem, existe uma diferença entre difícil, vou inverter. Existe uma diferença muito grande entre simples, né, e fácil. Né? Tem muita gente que confunde essas coisas. Não pode confundir simples com fácil. Então vamos lá. Tudo que eu coloquei aqui hoje, nessa mais de uma hora de live que a gente já está aqui, é simples, não é difícil. Né? Não é difícil, é simples. Né? Por que é simples? Porque são pequenos indicadores que você coleta e você joga numa planilha e você olha para ela várias vezes, olha e você vai entender, estou entendendo. Não, é simples, é a participação no faturamento, é a participação no seu espaço físico, é a participação no seu estoque, é a participação no resultado de margem bruta. Ok, então é isso. Né? É fácil você fazer isso? Não. Por que não é fácil? Então é simples, mas não é fácil. Tem que entender isso. Como, Hermelino? Parecendo maluco. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você quer correr uma maratona. Hermelino, eu quero correr uma maratona. É simples? Olha, é super simples. Para você correr uma maratona, você dá um passo, depois você dá outro passo. Só isso? Só isso. Só que você tem que fazer isso por 42 quilômetros. Se você não estiver muito bem preparado, você não vai conseguir. Então é simples, é só dar um passo, depois dar outro. É fácil, olha o dedinho. Não é fácil. Então veja bem, não podemos misturar simples com fácil. E esse conteúdo que eu trouxe hoje aqui, que eu passei por cima aqui, que eu sei que é complexo, né? O ideal, eu vou deixar a live salva no YouTube. Depois entra lá no YouTube, repassa, olha. E se você tiver condições, investe na plataforma e se capacita, coloca que é com ferramenta. Não adianta você querer botar um prego na parede, tirar o sapato e colocar, pegar o grampeador e querer bater ali. Você vai estragar o grampeador, o prego não entra e você estraga a parede. Entendeu? É com ferramenta correta, é com indicador que você vai conseguir otimizar seu resultado. É com isso que você se profissionaliza e cresce e dá as condições para a sua equipe bater meta. Não adianta falar, Hermelino, minha equipe não vende. Pois é, a cobertura de estoque está certa, o mix está adequado, precificou corretamente, tem plano de pagamento adequado, está organizada a sua loja, os espaços estão proporcionais, está equilibrado por faixa de preço, tem a amplitude correta? Não tem. Depois você bota a culpa no vendedor. Percebe? Não que os vendedores não precisem de treinamento, capacitação, orientação, acompanhamento. É claro que precisa. 80% do resultado de uma loja é gerente, porque é quem está ali acompanhando, distribuindo tarefas, capacitando, não é? Repreendendo, orientando, motivando, dando feedback, fazendo reunião. Não é? Então, aliás, a live da próxima semana eu vou falar sobre isso, como capacitar a equipe de vendas, quais são os principais indicadores e como montar os treinamentos. É sobre isso que eu vou falar. Não é? Mas, percebe o que eu estou dizendo? É esse conjunto. Hermelino, como é que eu faço isso? Entra na minha plataforma, falandodeloja.com.br, eu tenho curso de gerência de loja, como calcular a meta corretamente, como fazer meta atualizada, como precificar, como calcular pontos de equilíbrio, como calcular DRE para saber a rentabilidade, a liquidez. Para isso eu faço fluxo de caixa projetado. Como é que eu monto isso? Hermelino, eu faço uma maçaroca, eu vendo à vista, vendo no cartão, vendo no Pix, eu tenho crediário, vendo em 2, em 3, em 4, em 5. Como é que eu consigo organizar isso? Tem uma ferramenta chamada fluxo de caixa projetado, né, que vai te dar essa informação. E isso possibilita que você consiga oferecer plano de pagamento para a sua equipe trabalhar e atrair seu cliente. Eu vejo loja
bota lá 30% de desconto à vista. E aí você derruba a margem, você derruba preço, você derruba, você mal acostuma o cliente, você mal acostuma seu vendedor, achando que você está fazendo um grande negócio. Não, isso é desespero porque você está precisando de dinheiro. Não é? Por quê? Porque você não sabe gerenciar a sua loja, não faz uma gestão de qualidade. Percebe o que eu estou dizendo? Como que você vai fazer isso? Tem que juntar todas essas pontas. Tem que juntar todas essas pontas. É dessa maneira que você... Eu estou te falando que eu tenho mais de 30 anos de consultoria de varejo. É assim que a gente conserta uma loja. A gente faz uma anamnese, a gente levanta os indicadores e aí você começa a olhar, está tudo torto. A amplitude, a cobertura de estoque, a precificação, os planos de pagamento, a maneira que está exposto esse produto. Percebe o que eu estou dizendo? Dando prioridade para produto de baixa rentabilidade, produtos que deveriam ser mais rentáveis, que são mais rentáveis, que deveriam ter uma exposição melhor, um destaque na vitrine, né? Capacitar mais o time para saber vender, né? Não é feito. Aliás, compra, a mercadoria chega, vai para o estoque, vai lá para o showroom, vai para a vitrine, vai para a arara e não mostra para o vendedor. O vendedor vai descobrir quando está já no salão. Percebe? Não sabe. Aí você pergunta, por que esse aqui é mais caro que aquele? Ah, é a marca, é o modelo. O que o vendedor está falando? O que a vendedora está falando? Não sei. Por que não sabe? Porque você não ensinou. Você comprou e não capacitou. Foi lá, escolheu o fornecedor, não é? Fez todo um trabalho de seleção para comprar e não capacita a equipe. Percebe o que eu estou dizendo? Então é esse conjunto que vai fazer com que você consiga performar em alto nível. É assim que funciona. Não existe milagre, você não acerta o estoque em 30 dias, esquece, não é assim. É um trabalho sistemático, determinado. Se você entender como é que funciona, você vai olhar para o seu estoque e vai falar... Entra no sistema, dá uma olhada e fala, nossa, não está categorizado, legal. O que você tem que fazer? Boi a gente come em bifes. Então você vai pegar esse boi que você tem para comer, porque você vai ter que acertar seu estoque. Tem gente que tem rede de lojas aqui, 4, 5, 10, 20 lojas. Como é que faz? Você tem que pegar o boi, separar em bifes e começar a acertar. Vou pegar uma marca, vou pegar uma determinada categoria de produtos, eu vou relacionar tudo direitinho, vou separar em departamentos, cada departamento, e vou mapear. Tem loja que a gente tem, é tão ruim, está tão ruim, tão desorganizado, que a gente tem que reetiquetar a loja inteira, tem que fazer esse investimento. Vale a pena? É isso que salva uma loja que às vezes está condenada, que não vai, está ali, né? A ponto de quebrar, e dessa maneira você organiza e a loja decola, porque vai fazendo os ajustes, atrai cliente. Cliente gosta de chegar na loja e encontrar estoque novo, mercadoria nova, não é? Vendedor com mercadoria nova na loja tem prazer em vender, não é isso? E como é que você vai fazer isso? Não cai do céu, você tem que ajustar, você tem que acertar. Então é dessa maneira que a gente consegue adequar. É dando um passo de cada vez. É como eu falei, não confunda simples com fácil. É simples, mas não é fácil. É um trabalho determinado que você precisa fazer, né? Então o Jô está dizendo aqui que a equipe nem pergunta o que tem, né? Então é isso. Gente, olha, você quer resolver definitivamente, eu estou com campanha, estou com promoção, a minha plataforma, tem muita gente que nem sabe, tem gente que acha, o Hermelino dá treinamento de vendas. Não, eu sou gestor, eu também dou treinamento de vendas, né? Mas não é só isso, tem muito mais coisas. Você tem que acertar estoque, precificar corretamente, tem que ter gestão de salão de vendas, né? Tem que ter retaguarda, financeiro, plano de pagamento, tudo isso faz parte do trabalho. Como é que você faz isso? Se capacitando. Não é? Se você quiser ser médico, você tem que fazer faculdade de medicina. Se você quiser ser engenheiro, você tem que fazer faculdade de engenharia. Se você quiser ser lojista, não é abrir loja. Como se eu quiser ser médico, não é montar um consultório. É me formar, é entender como é que eu consigo capacitar. Acabou-se o tempo que era no olho, que a gente abria e dava certo. A chance de dar errado é muito alta. A competição é muito grande, né? A competição é agressiva, né? Os custos hoje são muito altos. A competição também financeira é muito grande. Então, se você não tiver técnica para poder competir, né? Tem gente que investe lá 300 mil, 400 mil, 100 mil numa loja e não investe 3 mil para se capacitar na plataforma, né? Para saber como fazer, como pilotar, como montar um DRE, fluxo de caixa, como, né, precificar corretamente, saber calcular ponto de equilíbrio, né? Fazer uma gestão de categorias, um planejamento de verbas de compra, capacitar gerente, capacitar vendedor, tudo isso tem. Entra na minha plataforma e dá uma olhada lá, né?
E todo esse conteúdo que a gente passa aqui nas lives, você tem lá tudo detalhado, com a apostila, com os vídeos, com as aulas que ficam gravadas. Hermeliano, qual é a promoção? A promoção que eu estou fazendo esse mês se você assinar a plataforma, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Todos os cursos estão lá, sem limite de acesso. E não vence assinatura, é eterno. Você nunca mais vai precisar pagar mais nada. Hermelino, e como é que fica? E se tiver curso novo, você não vai cobrar? Não, eu vou colocar curso novo dentro da plataforma, eu vou atualizando os cursos e agora é por prazo limitado. A assinatura normal é anual, tá? Por prazo limitado, esse mês a gente está fazendo essa promoção. Eu estou dando assinatura vitalícia. Então quem assinar esse mês, só esse mês, entra aqui em falandodeloja.com.br e assina o Exclusive Premium. São 15 cursos. Tráfego, taxa de conversão, gerência de loja, liderança, técnicas de negociação. Tem gente que não sabe diferenciar. Negociação com venda, acho que é a mesma coisa. Negociar é fazer acordo, né? É fazer acordo, é diferente. Né? Aí tem toda a parte financeira, fluxo de caixa, DRE, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio. Né? E assim, gestão de categorias, que é esse trabalho todo que a gente comentou hoje aqui, tá bom? Eu já estourei o tempo aqui bastante. Então, gente, é isso. Eu vou deixar a live gravada, vou deixar salvo no canal do YouTube. Então, quem entrou agora, que eu estou vendo que tem gente entrando agora, quem quiser ver a live completa, tá? Eu vou deixar salva no meu canal do YouTube. É só entrar lá em Falando de Loja, tem uma playlist, né? Que a gente está deixando as lives desse ano, eu estou deixando salva lá no canal do YouTube. Tá bom? A plataforma serve para supermercado também. Não é isso que eu trouxe hoje, é muito usado em supermercado, viu? Então não é específica para supermercado, mas 80, 90%, para não dizer 100% do que tem na plataforma, você aproveita sim. Você treina o gerente, você sabe calcular meta, você faz toda a parte de retaguarda. E esse assunto que eu trouxe hoje de gestão de categorias, supermercado não vive se não tiver isso, porque você precisa calcular o seu giro muito rápido. É dessa maneira que você tem que, né, você vai potencializar, porque margem de supermercado é muito estreita. Se você não potencializar na gestão de categorias, você compromete a sua rentabilidade. Então, materiais de construção, supermercado, ótica, perfumaria. O que eu tenho mais de quase 5.000 alunos na minha plataforma, 4.900 alunos que são lojistas, né, na minha plataforma de cursos, EAD. E a absoluta maioria, 70% por aí, 80% é do segmento de moda, confecção e calçados. É por isso que eu falo mais de moda. Até porque você entra num shopping, 70% de um shopping é confecção e calçados, né? Mas tem perfumaria, tem ótica, tem acessórios, tem utilidades. Eu tenho clientes que utilizam, né, materiais de construção. Eu tenho todos esses, são assinantes da minha plataforma e funciona, tá? O grosso, a gestão, a parte específica, cada segmento tem a sua parte, né? Como joalheria, como perfumaria, né? Tem a parte específica, mas o grosso pesado, que é toda a parte de retaguarda, a parte financeira, planejamento de compras, capacitação de vendas, tudo isso, gestão de categorias, não é? Departamentalização, tudo isso, empório de bebidas, tudo isso serve. Tudo isso que eu estou trazendo aqui vai atender de maneira bastante eficaz. Técnicas de vendas, gerência de loja, planejamento de verbas de compra, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, você estruturar um DRE para saber quanto é que você está ganhando, qual é o seu lucro, fazer fluxo de caixa projetado, plano de pagamento, calcular prazo médio, né? Prazo médio global, que é o que a gente chama, tudo isso, né? Ticket médio por plano de pagamento, tudo isso você tem à disposição e serve para todos os segmentos, né? Agora, como eu digo, eu vou até na parte da categoria. Então eu chego para você na tua loja e digo, você tem perfumaria? Olha, então os perfumes nessa linha, esses acessórios aqui, essa linha de complementos aqui, essa linha capilar é assim, a participação é tanto, a rentabilidade é tanto, o volume é tanto, você deve comprar X% disso, Y% daquilo e assim por diante. Agora, qual é a fragrância que vende? Aí é contigo, entendeu? Aí é você que está aí dentro que sabe, olha, a tendência é essa aqui. Como é a moda?
né? Eu digo até quantas camisetas você deve comprar. Agora, as estampas, os modelos, as cores, as padronagens, aí é contigo, você que está acompanhando. É o teu estilo de loja, é o estilo do teu público, não é? Você está mais para classe A, B, está mais para classe popular, você está em shopping, você está em rua, você está na capital, você está no interior, é para jovem, é para criança, é masculino, é para mais, né? Percebe? É um público mais conservador. Percebe? Então, é assim que você gerencia. Essa parte é contigo. Entendeu a diferença? Então, eu consigo entregar todo esse modelo da gestão. O detalhe é com você. Não é? Aí é o teu segmento. E aí você é melhor do que eu, com certeza. Não tenho a menor sombra de dúvida. Você está mais preparado. Eu te dou as ferramentas para que você consiga realmente performar em mais alto nível, sabendo onde dar prioridade, como precificar. Senão você fica lutando aí, não é? Dando murro em ponta de faca, cobrando da equipe, gerando conflito, às vezes perdendo dinheiro porque tem que fazer venda à vista, tem que dar desconto para puxar dinheiro para o caixa, não é? E porque não sabe usar outras estratégias que otimizam, que dão equilíbrio para você financeiro e permite uma rentabilidade muito maior. Beleza? Então, com certeza isso faz a diferença. Pessoal que está entrando agora, eu estou encerrando. Se quiser rever a live, eu vou deixar gravada, vou deixar salva no canal do YouTube. Tá bom? Um beijinho. A gente se vê na próxima semana, quinta-feira, 20 horas. O tema da próxima live é treinamento de equipe. Quais são os principais indicadores para você capacitar o seu time, né? Como treinar a equipe, quais são os principais indicadores, o que dá prioridade. Beleza? Então é isso. Boas vendas, sucesso, bom final de semana e eu vejo vocês na próxima quinta. E não percam essa oportunidade. Entrem na minha página, falandodeloja.com.br, né? E assinem o Exclusive Premium. Está com promoção vitalícia. Você parcela em 12 vezes. Se você for comprar curso a curso, né, sai muito mais caro, mas é uma opção. Melina, eu quero só esse curso do material que você falou hoje, gestão de categorias. Show, vai lá, assina, tem esse curso lá, você pode parcelar em 12 vezes também e comprar só ele, não tem problema, né? Mas eu recomendo que você também tenha o OTB, que é o Open to Buy para você fazer planejamento de compras, o financeiro, o de precificação. Percebe o que eu estou dizendo? Aí você vai acabar o treinamento de vendas para vendedor, né? O treinamento para gerente, para gerenciar a loja, o de liderança, e aí você vai olhar, compensa muito mais. É um vale transporte por dia, é um vale transporte que você investe, tá bom? Realmente é uma parceria que a gente faz, né? Beleza? Então é isso. Fui, um abraço, boa noite, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.